sétimo ano, tudo bem? Então, estou gravando agora esse vídeo para fazer a correção com vocês daquela atividade postada no SAS Conecta, tá bom? Então, a primeira questão sobre a origem da vida, né? Aproximadamente quantos bilhões de anos surgiu o planeta Terra? Então, acredita que seja em torno de 4,6 bilhões de anos atrás, né? E a questão número 2, quais eram os gases que constituíam a atmosfera terrestre há bilhões de anos atrás? Igual eu expliquei lá e também no seu livro consta, os gases principais eram o gás amônia, o gás hidrogênio, o gás carbônico e o gás metano, né? A questão número 3, por que a temperatura da Terra era tão alta que impossibilitava a vida na Terra? Então, vocês se lembram que devido às erupções vulcânicas que aconteciam na Terra, que liberava muita lava e aquela lava era muito quente, então com isso liberava muito calor para a atmosfera. Era uma camada muito fina também de gases e que não seguravam os efeitos do calor do Sol aqui na Terra. Além disso, não existia ainda a camada de ozônio, que ela também protege a Terra contra os efeitos dos raios solares. Além disso, as descargas elétricas também que aconteciam, o bombardeamento também de corpos oriundos do espaço, os meteoros que vinham de encontro à Terra. Devido à ausência de gás oxigênio, né, esses meteoros chegavam de encontro à Terra da mesma forma que vinham do espaço, tá bom? A questão número 4, como se formaram os oceanos primitivos, como nós explicamos em aula, né, e também você viu no livro, na página 31, lá que fala sobre os vapores de água, que com o passar de milhões de anos, eles foram se condensando e as tempestades começaram, né, a água foi condensando, transformando-se em líquido, e essas chuvas torrenciais que aconteciam na Terra foram enchendo as regiões mais baixas do planeta. As partes mais baixas da Terra foram se enchendo, formando os oceanos primitivos. A água quente, né? Água quente, e também não era ainda uma água limpa como a de hoje que nós vemos, que nós temos nos nossos mares, né? A questão 5 pede para explicar como que se formaram as primeiras formas de vida na Terra. Então, vocês se lembram que as descargas elétricas que atingiam a Terra, elas provocavam reações químicas nos elementos que formavam a atmosfera e também o material que existia nos oceanos primitivos, que eram compostos inorgânicos. E esses compostos orgânicos, após sofrerem reações químicas, foram formando os compostos orgânicos, e assim formaram os aminoácidos. E esses aminoácidos foram se formando, foram se juntando e formando as proteínas, que com o passar do tempo foram envolvidas por moléculas de água e formaram os coacervados. E com o passar de milhões de anos ainda, esses coacervados que eles puderam reagir mais ainda, formando assim o material genético, DNA e RNA. Aí esses primeiros seres formaram as primeiras células, os seres unicelulares. As primeiras formas de vida, então, eram unicelulares, eram heterótrofos, porque eles se alimentavam, se nutriam do que existia nas águas dos oceanos ainda, né? Ainda não existia a respiração aeróbica, porque não tinha o gás oxigênio para respirar, tá bom? Então, eram seres unicelulares, acredita-se que eram procariontes, porque o material genético ainda não estava envolvido por uma membrana, por uma carioteca dentro desses seres unicelulares. Eram heterótrofos, porque não realizavam fotossíntese e se nutriam do que existia nos oceanos. Além disso, a respiração era anaeróbica, porque não tinha ainda o gás oxigênio para respirar. Tá? Só depois que as plantas começaram a realizar fotossíntese é que começaram a surgir os seres aeróbicos,
que respiram o gás oxigênio da atmosfera. Aí na questão 6, você tem a imagem de uma planta, né, realizando fotossíntese. As plantas produzem oxigênio por meio da fotossíntese. E na questão 7, durante uma atividade física intensa, as nossas células musculares precisam de energia. E essa energia pode ser obtida por meio da respiração celular ou da fermentação. Um desses processos, além de fornecer energia, pode causar câimbras e cansaço intenso. Esse processo ocorre na ausência de oxigênio, que é chamado de fermentação. Tá? Então, é na fermentação que ocorre a produção através da fermentação que os seres conseguem produzir energia na ausência de gás oxigênio. Tá? E a respiração aeróbica é aquela que utiliza o gás oxigênio. E na questão número 8, a fotossíntese e a respiração celular são processos fundamentais nos organismos vivos. Por que a letra A não estaria correta? Porque a absorção, aqui diz que a absorção de gás carbônico e água é um fator que acontece nos dois processos. Não, na fotossíntese tudo bem. Acontece a absorção de gás carbônico e água, mas na respiração celular ocorre a liberação e não absorção. A letra B diz que a fotossíntese e a respiração celular utilizam o gás oxigênio. É errada porque a respiração celular, ela utiliza o gás oxigênio, junto com a glicose, produzindo energia. Mas a fotossíntese não utiliza o gás oxigênio como combustível. Ela libera gás oxigênio. E a letra C, a glicose formada na fotossíntese é utilizada para produzir ATP na respiração. Sim, porque através da respiração celular, a energia que é liberada é em forma de ATP. O que significa ATP? Adenosina trifosfato. Então, é nesse momento da respiração celular que se produz ATP. E na letra D, diz que os dois podem ocorrer tanto na espécie humana como nas plantas. Não, porque na espécie humana não ocorre fotossíntese, tá? Somente a respiração celular. Somente nas plantas que acontece a fotossíntese e a respiração celular. Então, aqui a que você deve ter marcado é a letra C, tá bom? Agora vamos à questão 9. Nas plantas, a síntese de alimento, que é a produção de alimento, a fotossíntese, depende de uma estrutura presente nas células chamada de... Então, eu expliquei para vocês naquela aula anterior que nas células das plantas, nas células vegetais, tem uma estrutura no citoplasma que é responsável por realizar a fotossíntese. O que é fotossíntese? É a produção de alimento, né? Então, a estrutura existente lá na célula são os cloroplastos, tá? A letra B, tá bom? Eu espero que vocês tenham conseguido acertar todas as questões. E se não tiverem acertado, tenha paciência, é só estudar um pouquinho mais. E nós estamos aqui à sua disposição. Se tiver dúvida, entre em contato conosco. Lembre-se que é tempo de crescer. Você está crescendo também sozinho, estudando aí em casa, mas nós estamos aqui ajudando, para ajudar vocês, e que você, a sua família, toda a sua casa seja abençoada, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus, até breve.